Boa noite, eu sou o Wallace da TV Mário Schember. Estamos aqui nesta noite com a presença ilustre de duas fisioterapeutas, a doutora Vanessa Machado e a doutora Thaís Rocha, que irão nos ajudar a tirar algumas dúvidas a respeito da utilização de dois aparelhos, o aparelho de ondas curtas e o aparelho de micro-ondas. Doutora, boa noite. Quais são os fatores que contraindicam o uso do aparelho de ondas curtas? Boa noite, Wallace. Eu sou a Vanessa Machado e existem sim, Wallace, algumas contraindicações, né? Devemos nos preocupar com pacientes que têm uso de algum metal no corpo, com cardiopatas, pessoas que têm osteoporose, mas existem contraindicações que são absolutas, que não devemos fazer, como em pacientes que usam marca-passo, pacientes que têm tumores, ou até mulheres grávidas também, não devemos usar o ondas curtas. A outra pergunta, doutora, é quais são os cuidados que o operador de ondas curtas ele deve tomar após o aparelho ser ligado? Bom, Wallace, o cuidado que nós devemos tomar ao aplicar o ondas curtas é de não deixar o paciente sozinho, a menos que ele tenha um aparelho na mão, né, um interruptor, onde ele possa fazer um sinal para nos comunicar. Também não devemos deixar o paciente tocar no aparelho e devemos nos preocupar com a posição do paciente, ele deve estar na posição correta. Mas, doutor, deve-se tomar algum tipo de cuidado? Esse aparelho oferece algum tipo de risco ao paciente? Bom, então, Wallace, devemos sim tomar alguns cuidados, né? Nós, fisioterapeutas, devemos nos assegurar de que quando o paciente recebe uma dose máxima do ondas curtas, ele sinta apenas uma leve sensação de aquecimento. O risco que ele corre é de ocasionar uma lesão tissular, porque ele sente um aquecimento superficial, né, um aquecimento só na pele, mas pode ser que quando ele relate esse aquecimento, já tenha causado um dano em tecidos mais profundos, porque às vezes o tecido profundo pode absorver esse calor mais rápido. Então esse é o risco, entendeu? Então a gente deve estar sempre atento ao que o paciente relata. Doutora, qual é o tempo de aplicação do ondas curtas? Então, o seu tempo de aplicação do ondas curtas é de apenas 15 minutos. Quais são as formas de aplicação do ondas curtas? Bom, Alice, existem 3 formas de aplicação do ondas curtas. Nós temos a planar, a contraplanar e a paralela. Eu vou fazer uma demonstração para vocês, né? Nossa paciente Maria Fernanda. Por favor, Maria Fernanda, fique aqui na frente. Bom, nós temos a forma planar, onde você coloca as placas, né, na superfície, com a distância mais ou menos aí de 3 a 5 centímetros uma da outra. Temos também a forma contraplanar, onde você coloca uma placa anteriormente e a outra posteriormente. Essa forma serve para atingir tecidos mais profundos. E temos também a forma paralela, onde você coloca lateralmente e medialmente, né, da região onde você quer. Então essas são as formas de aplicação do ondas curtas. Doutor, quais são as principais características da propagação das micro-ondas? Thaís, então, Wallace, em relação à sua pergunta, são primeiro determinadas através do comprimento de onda, frequência de energia, enquanto a penetração das mitocôndrias é inversamente proporcional ao seu comprimento. E não é uma relação simples, né? Pois outros fatores como a composição contribuem para o padrão final da absorção. Doutora, esse aparelho de ondas curtas, ele é indicado para inflamação? Então, Wallace, ele pode sim, ele deve, né, ser usado em inflamação. O que acontece? Nós temos 2 formas de utilização. Nós temos o contínuo e o pulsado. O contínuo ele não deve ser usado em estados agudos da inflamação, porque ele causa um aquecimento e isso pode aumentar essa inflamação. Já o pulsado, ele pode ser usado nos casos agudos, porém o contínuo, se for usar, a gente deve usar mais em casos crônicos. Então essas são as diferenças que nós devemos aí tomar cuidado. Agora, doutora, me explica uma coisa. Como que as ondas eletromagnéticas elas atuam na reparação do tecido? Sobre a regeneração de tecidos, acontece assim.
Com essa onda eletromagnética entrando no tecido, acontecem microlesões. Essas microlesões vão fazer o reparo do tecido e assim, dessa forma, a gente vai ter a reparação desse tecido adequadamente. Agora, doutora, quais são os procedimentos que o fisioterapeuta deve realizar para a aplicação de ondas curtas? Bem, os procedimentos é o seguinte: a gente tem que ter o quê? Segurança, que tem que passar para o paciente, e o fisioterapeuta também está seguro, além de remover as roupas e objetos, está explicando ao paciente, né, os procedimentos, e está ciente também o fisioterapeuta em relação às contraindicações, em relação a câncer e a tumor. Então, essas são as principais, né, que a gente tem que ter em mente, e também, além de estar conversando com o paciente. Doutora, mais uma pergunta. No que o aparelho de ondas curtas, no que ele se diferencia dos demais aparelhos? Bom, então, Wallace, a diferença dele para os outros aparelhos de eletroterapia está relacionado também à profundidade que ele alcança. Então, ondas curtas ele chega a alcançar aí de 2 a 4 centímetros de profundidade dos tecidos. Ele é muito indicado para pacientes que sentem dores articular, como artrose. Ele também ajuda na produção de elastina. Então, para pacientes que têm rigidez muscular, é excelente.